Olá! Seja bem-vindo à aula de sincronismo de processos, tópico do tema Sistemas Operacionais. Eu sou a Gabriela E eu sou o Lucas. e nós iremos te acompanhar nesses estudos. Nessa aula, daremos uma introdução ao problema da seção crítica, cujas soluções podem ser usadas para assegurar a consistência de dados compartilhados. Uma apresentação de soluções tanto de hardware como de software para o problema da seção crítica. Uma análise de problemas clássicos de sincronismo de processos e um estudo de ferramentas usadas para solucionar os problemas de sincronismo. Vamos começar a aula. Primeiro, vamos expor alguns conceitos para que as futuras explicações fiquem mais simples. Um programa é um conjunto de uma ou mais sequências de instruções escritas para resolver um problema específico. Um processo é um programa em execução. Uma tarefa refere-se à execução de um fluxo sequencial de instruções construído para atender uma finalidade específica. É importante lembrar que o estado de uma tarefa em um determinado instante é denominado contexto. Um processo tradicional contém uma thread de controle, mas ele pode conter mais, que é uma unidade básica do uso da CPU. Ela compartilha a seção de código, de dados e outros recursos do sistema operacional com outras threads pertencentes ao mesmo processo. Falando sobre recursos, é o hardware, incluindo a CPU, a memória e os dispositivos de entrada e saída, que oferece os recursos básicos para o sistema. Vamos entender por que você está estudando isso? Em alguns sistemas complexos, tarefas interdependentes estão presentes, cooperando entre si para atingir os objetivos da aplicação, como, por exemplo, em um navegador web. Para que haja essa cooperação, essas tarefas devem comunicar informações umas às outras e coordenar suas atividades, garantindo resultados coerentes. Em um sistema multitarefas, em que várias tarefas podem executar ao mesmo tempo, acessando recursos compartilhados, sendo eles arquivos, conexões de rede ou áreas de memória, por exemplo. Daí que surgem os problemas, pois temos tarefas acessando os mesmos recursos de forma concorrente. Esses são chamados problemas de inconsistência dos dados, ou do estado do recurso acessado. Felizmente, existem técnicas para coordenar esses acessos a esses recursos de forma eficiente. Para entender melhor o que é um problema de consistência, vamos exemplificar. Considere que uma função depositar faz parte de um sistema mais amplo de controle de contas bancárias, que pode ser acessado simultaneamente por milhares de usuários em terminais distintos. Se dois clientes em terminais diferentes tentam depositar valores na mesma conta simultaneamente, existirão duas tarefas acessando os dados da conta de forma concorrente. E então, qual o valor final da conta? Que problemão, hein? Em sistemas monoprocessados, ou seja, com apenas um processador, a sobreposição pode acontecer caso ocorram trocas de contexto durante a execução do depósito. Já em sistemas multiprocessados, que são sistemas com mais de um processador, a situação é ainda mais complexa, pois cada tarefa poderá estar executando em um processador distinto. Tarefas acessando dados compartilhados de forma concorrente podem ocasionar erros e inconsistências, chamados de condições de disputa, ou do inglês, race conditions. As condições de disputa somente existem caso ao menos uma das operações envolvidas seja descrita. Acessos de leitura concorrente entre si não geram condições de disputa. São erros dinâmicos, ou seja, que não aparecem no código-fonte e que só se manifestam quando certos entrelaçamentos ocorrem durante a execução, sendo dificilmente detectáveis através da análise do código-fonte, podendo até nunca se manifestar. Os trechos de código de cada tarefa que acessa dados compartilhados onde podem ocorrer condições de disputa são denominados seções críticas ou regiões críticas. Um programa pode ter várias seções críticas relacionadas entre si ou não, caso manipulem dados compartilhados distintos. Colocar um tipo de regra em que apenas uma tarefa, sendo um processo ou thread, pode estar na seção crítica a cada instante, impede o entrelaçamento de seções críticas, assegurando a correção de uma implementação. Essa propriedade é conhecida como exclusão mútua. Tipicamente, o hardware computacional oferece várias operações que garantem exclusão mútua. Entretanto, tal hardware é baseado em soluções que são muito complicadas para a maioria dos desenvolvedores usar.
Mas calma, existem diversos mecanismos para impedir o entrelaçamento de seções críticas e assim prever a exclusão mútua. Mas todos eles exigem que o programador defina os limites de cada seção crítica, que são o início, para entrar na seção crítica, e final, para sair da seção crítica. Antes de abordarmos as soluções para prover exclusão mútua, vamos falar sobre uma maneira de implementar os limites de início, primitiva enter, e final, primitiva leave, que é inibir interrupções, ou seja, impedir as trocas de contexto dentro da seção crítica. Ao entrar na seção crítica, a tarefa desativa as interrupções que possam provocar trocas de contexto e as reativa ao sair da seção crítica. Essa solução é simples, porém raramente usada, pois possui alguns problemas. O primeiro problema é que, ao desligar as interrupções, a preempção, que tira um processo em detrimento de outro, por tempo ou por recursos, deixa de funcionar. Se a tarefa entrar em um laço infinito dentro da seção crítica, o sistema inteiro é bloqueado. Uma tarefa mal intencionada pode forçar essa situação e travar o sistema. Se as interrupções estiverem desativadas, os dispositivos de entrada e saída deixam de ser atendidos pelo núcleo, podendo causar problemas como a perda de dados. Para exemplificar, uma placa de rede pode perder novos pacotes se seus buffers estiverem cheios e não forem tratados pelo núcleo em tempo hábil. E então, a tarefa que está na seção crítica não pode realizar operações de entrada e saída, pois os dispositivos não irão responder. Outro ponto é que essa solução só funciona em sistemas monoprocessados, já que em uma máquina multiprocessada ou multicore, duas tarefas concorrentes podem executar simultaneamente em processadores separados, acessando a seção crítica ao mesmo tempo. Devido a esses problemas, a inibição de interrupções é uma operação que somente é utilizada em algumas seções críticas dentro do núcleo de sistema operacional e nunca pelas aplicações. Agora sim, vamos ver os mecanismos que surgiram para nos salvar do problema do acesso às seções críticas. A primeira classe de soluções é a espera ocupada, que consiste em testar continuamente uma condição que indica se a seção desejada está livre ou ocupada. Vamos ver algumas soluções clássicas dessa abordagem. Primeiro, a solução óbvia. Ela consiste em usar uma variável busy para indicar se a seção crítica desejada está livre ou ocupada. Usando essa abordagem, a implementação das primitivas enter e leave poderia ser escrita da seguinte maneira. Em enter, enquanto a seção crítica estiver ocupada, a variável busy recebe 1. Já em leave, que é quando a seção crítica é liberada, a variável busy terá um 0 atribuído. Mas, infelizmente, essa solução óbvia e simples não funciona. Observe linhas 5 e 6 do código. O teste e a atribuição da variável busy são feitos em momentos distintos, e esse é o grande defeito dessa solução, já que caso ocorra uma troca de contexto entre as linhas 5 e 6 do código, poderá ocorrer uma condição de disputa envolvendo a variável busy, que terá como consequência a violação da exclusão mútua, pois duas ou mais tarefas poderão entrar simultaneamente na seção crítica. Ou seja, essas linhas também formam uma seção crítica que deve ser protegida. Uma outra solução simples para a implementação das primitivas enter e leave consiste em definir uma variável turno, que indica de quem é a vez de entrar na seção crítica. Essa variável deve ser determinada cada vez que uma tarefa sai da seção crítica, para especificar a próxima tarefa a usá-la. Observe o código. A variável turn só é modificada na função leave, em que é feito um teste. Se ela é menor do que o número de tarefas menos 1, a variável é incrementada, dando a vez para outra tarefa. Se não, turn volta a ser 0. Nessa solução, cada tarefa espera a sua vez de usar a seção crítica em uma sequência circular. Então, chamando cada tarefa de t e dando o número para ela de 0 até n em uma sequência, elas teriam a seguinte ordem: t0, t1, t2, até tn-1 e volta para t0. Para exemplificar essa solução, vamos mostrar uma pequena animação. Aqui temos a seção crítica. Vem a tarefa t0, entra na seção crítica e depois de terminar de ser executada, ela sai. Vem a tarefa d1, entra e sai. Vem a tarefa t2, exatamente como as outras, entra
e sai. Porém, essa solução não é perfeita. Essa abordagem garante a exclusão mútua entre as tarefas e independe de fatores externos, porém, ela não atende os outros critérios. Então, caso uma tarefa TI não deseje usar seção crítica, todas as tarefas TJ, sendo J maior que I, ficarão impedidas de fazê-lo, pois a variável turno não irá avançar. Para estudarmos uma outra solução, é interessante termos um momento sobre história. Uma solução correta para a exclusão mútua no acesso a uma seção crítica por duas tarefas foi proposta inicialmente por Decker em 1965. Em 1981, Gary Patterson propôs uma solução mais simples e elegante para o mesmo problema. E então, já descobriu qual é a nossa próxima solução? É a solução proposta por Patterson, o chamado algoritmo de Patterson. Tanto o algoritmo de Decker quanto o de Patterson foram desenvolvidos para assegurar a exclusão mútua entre duas tarefas, garantindo também o critério de espera limitada, que afirma que uma tarefa que aguarda acesso a uma seção crítica deve ter esse acesso garantido em um tempo finito. O algoritmo de Patterson pode ser resumido no código que cria uma variável turn que indica de quem é a vez. O vetor once, que possui duas posições, indica se a tarefa I quer acessar a seção crítica. A função enter, com parâmetro task, que pode valer 0 ou 1, indica a outra tarefa, other, e define que o task quer acessar a seção. Já a função leave faz com que a task libere a seção crítica. Agora você pensa, não precisa complicar. Cria uma variável busy que controla a entrada em uma seção crítica. Essa é uma ideia interessante, mas infelizmente não funciona. Testes da variável busy e seu ajuste são feitos em momentos distintos do código e por isso permitem condições de corrida. Mas há uma solução para resolver esse problema, e os heróis dessa história são os projetistas de hardware, que criaram instruções em código de máquina que permitem testar e atribuir um valor a uma variável de forma atômica ou indivisível, sem possibilidade de troca de contexto entre essas duas operações. A execução atômica das operações de teste e atribuição, Test and Set Instructions, impede a ocorrência de condições de disputa. Uma implementação básica dessa ideia está na instrução de máquina Test and Set Lock, cujo comportamento é descrito pelo seguinte pseudocódigo, que é executado atomicamente pelo processador. Nele, a variável old recebe x, x recebe 1 e a função retorna a variável old. A implementação das primitivas enter e leave usando a instrução TSL assume a seguinte forma. Enter testa um laço while à instrução TSL. Já leave atribui 0 ao lock. Outros processadores oferecem uma instrução que efetua a troca atômica de conteúdo, o chamado swapping, entre dois registradores ou entre um registrador e uma posição de memória. Os mecanismos de exclusão mútua que utilizam instruções atômicas do estilo TSL são bastante usados no interior do sistema operacional para controlar o acesso às seções críticas internas do núcleo, como descritores de tarefas, buffers de arquivos ou de conexões de rede. Nesse contexto, eles são muitas vezes denominados spinlocks. No entanto, mecanismos de espera ocupada não são propícios para a construção de aplicações de usuário, já que sofrem de problemas que atrapalham seu uso em larga escala nas aplicações do usuário. Esses problemas são os seguintes: 1. A ineficiência. As tarefas que esperam o acesso a uma seção crítica ficam testando continuamente uma condição, consumindo uma quantidade de tempo de processador desnecessária. O procedimento apropriado seria suspender essas tarefas até que a seção crítica requisitada seja liberada. E 2. A injustiça. Não há uma certeza de ordem no acesso à seção crítica. Dependendo da duração de quantum,
o relacionado ao tempo e da política de escalonamento, uma tarefa pode entrar e sair da seção crítica diversas vezes antes que outras tarefas consigam acessá-la. Por estas razões, as soluções com espera ocupada não são muito usadas na construção de aplicações. O seu maior uso se concentra na programação de estruturas de controle de concorrência dentro do núcleo do sistema operacional, onde se chamam spinlocks, e na construção de sistemas de computação dedicados, como controladores embarcados mais simples. Agora, veremos ferramentas que podem ser usadas para resolver vários problemas de sincronismo, os chamados mutex logs e semáforos, que podem ser implementados de maneira eficiente, especialmente se o suporte de hardware para operações atômicas está disponível. Vamos para mais uma pausa para um pouco de história. Em 1965, o matemático holandês E. Dijkstra propôs um mecanismo de coordenação eficiente e flexível para o controle da exclusão mútua entre N tarefas, o semáforo. Apesar de antigo, o semáforo continua sendo o mecanismo de sincronização mais utilizado na construção de aplicações concorrentes, sendo usado de forma explícita ou implícita, se for na construção de mecanismos de coordenação mais abstratos, como os monitores. Um semáforo pode ser visto como uma variável utilizada para controlar o acesso a recursos compartilhados. Além disso, o semáforo possui internamente um contador e uma fila de tarefas que se inicia vazia. Nós usamos semáforos para sincronizar o uso de recursos em grandes quantidades, contando o número de recursos ainda disponíveis no sistema. Então, podemos definir que, quando o semáforo for maior ou igual a zero, a sessão está livre e a tarefa pode continuar sua execução. Se não, a tarefa solicitante é suspensa e adicionada à fila do semáforo, e o contador associado ao semáforo é decrementado. Ainda não está muito claro, está um pouco confuso? Não se preocupa não, vem com a gente que a gente vai desenhar. Vamos considerar um semáforo e ver o seu funcionamento internamente. Primeiro, temos um contador, counter, que se inicia com 0. Temos também uma fila, que será por onde as tarefas poderão acessar a seção crítica ou não. Vem a tarefa T0 e pergunta ao contador se ela pode ou não acessar a seção crítica. Como o contador é maior ou igual a 0, a tarefa poderá sim acessar a seção crítica. Então, a tarefa passa para a seção crítica e o contador decrementa em uma unidade, passando a ser -1. Então, chega uma segunda tarefa, T1, e pergunta ao contador se pode entrar na seção crítica. Como o contador é menor do que 0, ou seja, há uma tarefa executando na seção crítica, a tarefa T1 não poderá acessar a seção crítica. Então, ela é posta para dormir na fila e subtrai uma unidade do contador, passando a ser -2. Então, vem uma terceira tarefa, T2, e faz a mesma pergunta para o contador, se ela pode ou não entrar na seção crítica. Como o contador é menor do que 0, ela não pode e é posta para dormir. E o contador subtrai uma unidade, passando a ser -3. Chegará o momento em que a primeira tarefa, a que está acessando a seção crítica, T0, será liberada. Isso faz com que o contador incremente em uma unidade, passando a ser -2. Quando a tarefa é liberada da seção crítica, o contador acorda a próxima tarefa, fazendo com que ela possa acessar a seção crítica. E assim a fila vai andando. Temos então duas operações que podem ser realizadas: down, executada sempre que um processo deseja usar um recurso compartilhado, e up, executada sempre que um processo liberar um recurso. A operação down do semáforo, quando chamada, verifica se o valor dele é maior ou igual a 0. Se for,
subtrai-se um do contador, requisitando o recurso. Se não, o processo que executou o down é suspenso e colocado na fila sem completar o down. A outra operação é a up, que quando chamada incrementa o contador do semáforo, liberando o recurso. Caso haja processos na fila, o primeiro dela é desbloqueado, permitindo que complete o down. Nesse caso, o valor do semáforo permanece o mesmo. As operações de acesso aos semáforos são geralmente implementadas pelo núcleo do sistema operacional, na forma de chamadas de sistema. Note com atenção que a execução das operações down e up deve ser atômica, ou seja, não devem ocorrer acessos concorrentes às variáveis internas do semáforo, para evitar condições de disputa sobre as mesmas. Ou seja, uma vez que uma operação de semáforo iniciou, nenhum outro processo pode acessar o semáforo até que a operação seja completada ou bloqueada. Além disso, o sistema operacional desabilita todas as interrupções enquanto está testando o semáforo. E se houver múltiplas CPUs, cada semáforo é protegido por uma variável lock, como a instrução TSL, vista anteriormente. Você se lembra do código do depósito da conta bancária? Não lembra? A gente refresca. Lembrou? Então, olha só como ele pode ser reescrito usando os semáforos. A nossa velha amiga função depositar chama down, ou seja, alguém entrará na seção crítica. Depois disso, o saldo da conta tem a variável valor somada a ele. E por fim, up é chamada, liberando a seção crítica. Uma outra maneira de implementar os semáforos é com a espera ocupada, em que a operação down espera até que o contador seja maior ou igual a zero para decrementá-lo, e a função up simplesmente incrementa o contador. Mas a suspensão das tarefas que aguardam o acesso à seção crítica acaba com a espera ocupada, tornando esse mecanismo mais eficiente no uso do processador. A fila de tarefas associada ao semáforo contém todas as tarefas que foram suspensas ao solicitar acesso à seção crítica, usando a chamada down. Como a fila obedece uma política first in, first out, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair, garante-se também a justiça no acesso à seção crítica, pois todos os processos que aguardam o semáforo serão atendidos em sequência. Por sua vez, o valor inteiro associado ao semáforo funciona como um contador de recursos. Caso seja positivo, indica quantas instâncias daquele recurso estão disponíveis. E caso seja negativo, indica quantas tarefas estão aguardando para usar aquele recurso. Seu valor inicial permite expressar diferentes situações de sincronização. Para exemplificar, temos um exemplo hipotético de uso de um semáforo para controlar o acesso a um estacionamento. O valor inicial do semáforo, vagas, representa o número de vagas inicialmente livres do estacionamento, nesse exemplo, 500 vagas. Quando um carro deseja entrar no estacionamento, ele solicita uma vaga. Enquanto o semáforo for positivo, não haverão bloqueios, pois há vagas livres. Caso não existam mais vagas livres, a chamada carro entra ficará bloqueada até que alguma vaga seja liberada, o que ocorre quando outro carro acionar a chamada carro sai. Esta solução simples pode ser aplicada a um estacionamento com várias entradas e várias saídas simultâneas. Aqueles semáforos aos quais o contador inteiro pode ter qualquer valor inteiro não negativo atribuído são chamados semáforos genéricos e são usados para controlar acessos a um determinado recurso com um número finito de instâncias. No entanto, muitos ambientes de programação, bibliotecas de threads e até mesmo núcleos de sistema concedem uma versão simplificada de semáforos,
na qual o contador só assume dois valores possíveis: livre, 1, ou ocupado, 0. Esses semáforos simplificados são chamados de mutexes, uma abreviação de Mutual Exclusion, ou semáforos binários, e eles são usados para implementar exclusão mútua. Além dos semáforos, outro mecanismo de sincronização de uso frequente são as variáveis de condição, ou variáveis condicionais. Uma variável de condição não representa um valor, mas uma condição, que pode ser aguardada por uma tarefa. Quando uma tarefa aguarda uma condição, ela é suspensa até que a condição seja verdadeira. Assim, a tarefa não precisa testar continuamente aquela condição, evitando uma espera ocupada. Uma tarefa aguardando uma condição, representada pela variável de condição C, pode ficar suspensa através do operador waitC, para ser notificada mais tarde quando a condição se tornar verdadeira. Essa notificação ocorre quando outra tarefa chamar o operador notifyC, também chamado signalC. Por definição, uma variável de condição C está sempre associada a um semáforo binário C.mutex e a uma fila C.queue. O mutex garante a exclusão mútua sobre a condição representada pela variável de condição, enquanto a fila serve para armazenar em ordem as tarefas que aguardam aquela condição. Outro operador é o broadcast, que notifica todas as tarefas na espera de condição. Perceba que, da definição original de variáveis de condição, conhecida como semântica de Hoare, a operação notifyC fazia com que a tarefa notificadora perdesse imediatamente o semáforo e o controle do processador, que eram devolvidos à primeira tarefa da fila de C. Como essa semântica é complexa de implementar e interfere diretamente no escalonador do processo, as implementações modernas de variáveis de condição normalmente adotam a semântica MESA, proposta na linguagem de mesmo nome. Nessa semântica, a operação notifyC apenas acorda as tarefas que esperam pela condição, sem suspender a execução da tarefa corrente. Cabe ao programador garantir que a tarefa corrente vai liberar o mutex e não vai alterar o estado associado à variável de condição. Ao usar semáforos, um programador define explicitamente os pontos de sincronização necessários em seu programa, o que é eficaz para programas pequenos e problemas de sincronização simples, porém se torna inviável e suscetível a erros em sistemas mais complexos. Por exemplo, se o programador esquecer de liberar um semáforo previamente alocado, o programa pode entrar em um deadlock. Por outro lado, se ele se esquecer de requisitar um semáforo, a exclusão mútua sobre o recurso pode ser violada. Mas como o sistema operacional deve fornecer meios para a proteção contra erros de timing, diversas construções de linguagem têm sido propostas para lidar com esse tipo de problema, como os monitores, que oferecem um mecanismo de sincronismo para compartilhar dados abstratos. Uma variável condicional fornece um método que uma função de monitor pode bloquear sua execução até que a continuação seja sinalizada. E lá vamos nós novamente para mais uma pausa para a história. Em 1972, os cientistas Hansen e Hoare definiram o conceito de monitor, uma estrutura de sincronização que requisita e libera a sessão crítica associada a um recurso de forma transparente, sem que o programador tenha de se preocupar com isso. O monitor consiste de um recurso compartilhado, visto como um conjunto de variáveis internas ao monitor, um conjunto de procedimentos que permitem o acesso a essas variáveis, um mutex ou semáforo para controle de exclusão mútua. Cada procedimento de acesso ao recurso deve obter o semáforo antes de iniciar e liberar o semáforo ao concluir.
e o invariante sobre o estado interno do recurso. O pseudocódigo ao lado define um monitor para operações sobre uma conta bancária. Observe sua semelhança com a definição de uma classe em programação orientada a objetos. Observe a função depositar. Se o valor for maior ou igual a zero, o novo saldo de conta é o saldo antigo mais o valor. Em retirar, acontece o mesmo. O saldo só é atualizado se o valor for maior ou igual a zero. Todavia, o novo saldo será o saldo antigo menos o valor. A definição formal de monitor prevê a existência de um invariante, ou seja, uma condição sobre as variáveis internas do monitor que deve ser sempre verdadeira. No caso da conta bancária, esse invariante poderia ser o seguinte: o saldo atual deve ser a soma de todos os depósitos efetuados e todas as retiradas efetuadas com um sinal negativo. Entretanto, a maioria das implementações de monitor não suporta a definição de invariantes. De certa forma, um monitor pode ser visto como um objeto que encapsula o recurso compartilhado com procedimentos, métodos para acessá-lo. Porém, a execução dos procedimentos é feita com exclusão mútua entre eles. As operações de obtenção e liberação do semáforo são inseridas automaticamente pelo compilador do programa em todos os pontos de entrada e saída do monitor, no início e final de cada procedimento, liberando o programador dessa tarefa e assim evitando erros. Algumas situações de coordenação entre atividades ocorrem com muita frequência na programação de sistemas complexos. Os problemas clássicos de coordenação, os chamados problemas de sincronismo, são importantes, pois são exemplos de uma grande classe de problemas de controle de concorrência. Além disso, retratam muitas dessas situações e permitem compreender como suas soluções podem ser implementadas, sendo usados para testar quase todos os novos esquemas de sincronismo propostos. O primeiro problema que veremos é o problema dos produtores-consumidores, que é conhecido também como o problema do buffer limitado. Ele consiste em coordenar o acesso de tarefas, sendo processos ou threads, a um buffer compartilhado, com capacidade de armazenamento limitada a N itens, que podem ser inteiros, registros, mensagens. São considerados dois tipos de processos com comportamentos simétricos. O produtor periodicamente produz e deposita um item no buffer, caso o mesmo tenha uma vaga livre. Caso contrário, deve esperar até que surja uma vaga no buffer. Ao depositar um item, o produtor consome uma vaga livre. Já o consumidor continuamente retira um item do buffer e o consome. Caso o buffer esteja vazio, aguarda que novos itens sejam depositados pelos produtores. Ao consumir um item, o consumidor produz uma vaga livre. Note que o acesso ao buffer é bloqueante, ou seja, cada processo fica bloqueado até conseguir fazer seu acesso, seja para produzir ou para consumir um item. A solução do problema dos produtores-consumidores envolve três aspectos de coordenação: a exclusão mútua no acesso ao buffer para evitar condições de disputa entre produtores e consumidores que poderiam corromper seu conteúdo, o bloqueio dos produtores no caso do buffer estar cheio, os produtores devem aguardar até que surjam vagas livres no buffer, o bloqueio dos consumidores no caso do buffer estar vazio. Os consumidores devem aguardar até que surjam novos itens a consumir no buffer. A solução para esse problema exige 3 semáforos, um para atender cada aspecto de coordenação que foi descrito. Esse código ilustra uma solução para esse problema considerando um buffer com capacidade para N itens inicialmente vazio. Observe que o semáforo mutex diz respeito ao aspecto da exclusão mútua no acesso ao buffer. Em produtor, chama-se down vaga e down mutex, consumindo uma vaga livre, e up mutex e up item, produzindo um item. Em consumidor, chama-se down item e down mutex, consumindo um item, e up mutex e up vaga, produzindo uma vaga. É importante observar que essa solução é genérica, pois não depende do tamanho do buffer, de número de produtores ou do número de consumidores.
Outra situação que ocorre com frequência em sistemas concorrentes é o problema dos leitores e escritores. Neste caso, um conjunto de processos ou threads acessam de forma concorrente uma área de memória comum, compartilhada, na qual podem fazer leituras ou escritas de valores. As leituras podem ser feitas ao mesmo tempo, pois não interferem umas com as outras, mas as escritas têm de ser feitas com acesso exclusivo à área compartilhada para evitar condições de disputa. Então você pensa, basta proteger o acesso à área compartilhada com o semáforo inicializado em 1. Assim, somente um processo por vez poderia acessar a área, garantindo a integridade de todas as operações. Como nesse código em que leitor e escritor têm simples operações up e down. Mas essa solução deixa a desejar em termos de desempenho, porque restringe desnecessariamente o acesso dos leitores à área compartilhada. Como a operação de leitura não altera os valores armazenados, não haveria problema em permitir o acesso simultâneo de vários leitores à área compartilhada, desde que as escritas continuem sendo feitas de forma exclusiva. Observe essa outra solução. Temos um semáforo X para acessar o contador readCount. Observe a linha 7. Se for o primeiro leitor a tentar acessar o contador, tem prioridade, e o escritor não pode acessar. Agora observe a linha 8. Se um leitor acessar o readCount, outros leitores também podem acessar. O readCount é atualizado na linha 10, na chamada de SemWait. E na linha 12, se não há mais leitor, um escritor pode acessar o contador. Essa solução melhora o desempenho das operações de leitura, mas sempre que algum leitor estiver acessando a área compartilhada, outros leitores também podem acessá-la, enquanto eventuais escritores têm de esperar até a área ficar livre, sem leitores. Caso existam muitos leitores em atividade, os escritores podem ficar impedidos de acessar a área, pois ela nunca ficará vazia. O que leva ao que chamamos de starvation, ou inanição dos escritores. Ou seja, a vez nunca é dada para os escritores, eles nunca acessam a área por conta da priorização de leitores. O mesmo pode acontecer com os leitores se priorizarmos os escritores na hora de implementar. Também existem soluções em que há prioridades iguais entre leitores e escritores. Neste caso, não há o risco de inanição, pois todos têm as mesmas chances de acesso à fila, mas pode haver uma queda de desempenho em relação às soluções anteriores. O relacionamento de sincronização leitor-escritor é encontrado com muita frequência em aplicações com múltiplas threads. Tá bom, pode comemorar. Agora nós vamos para o nosso último problema. Neste problema, considere 5 filósofos que passam suas vidas meditando e comendo, sem interagir com seus colegas. Os filósofos compartilham uma mesa circular, rodeada por 5 cadeiras, cada uma pertencendo a um filósofo. No centro da mesa está uma tigela de arroz e são colocados na mesa 5 palitos. De tempos em tempos, um filósofo fica com fome e tenta pegar um palito à sua direita, PI, e à sua esquerda, PI mais 1. Um filósofo pode pegar apenas um palito por vez. E é claro que ele não pode pegar um palito que já está na mão de um vizinho seu. Quando um filósofo faminto tem ambos os palitos ao mesmo tempo, ele come sem largar os palitos. Quando ele termina de comer, ele coloca os 2 palitos de volta à mesa e começa a meditar novamente. O problema do jantar dos filósofos é considerado um problema clássico de sincronismo, porque é um exemplo de uma vasta classe de problemas de controle de concorrência. Ele é uma simples representação da necessidade de alocar diversos recursos entre vários processos de maneira livre de deadlocks e starvation. Uma situação de deadlock é quando um conjunto de processos acaba bloqueado por necessitar de recursos que estão com outros processos também bloqueados por aguardarem recursos. Uma solução simples é representar cada palito como um semáforo. Um filósofo I tenta pegar o palito executando uma operação down no semáforo. Primeiro down para pegar o palito à esquerda e o outro down para o à direita. Ele larga seus palitos executando uma operação up nos semáforos apropriados.
Então, os dados compartilhados estão onde todos os palitos são inicializados com 1. Embora essa solução garanta que 2 vizinhos não comam simultaneamente, ela deve ser rejeitada, porque pode criar um deadlock. Suponha que todos os 5 filósofos ficam com fome ao mesmo tempo e que cada um pegue o seu palito à esquerda. Todos os palitos serão agora iguais a 0. Quando cada filósofo tentar pegar o palito à direita, ele ficará esperando para sempre. Mas existem várias possibilidades para remediar o deadlock. Você pode permitir que no máximo 4 filósofos estejam sentando simultaneamente na mesa. Ou permitir que um filósofo pegue os palitos somente se os 2 palitos estiverem disponíveis. Pode usar uma solução assimétrica em que um filósofo numerado com um número ímpar pega primeiro o palito à esquerda e depois o à direita, enquanto que um numerado com um número par pega primeiro o palito à direita e então o à esquerda. Observe que qualquer solução para o problema do jantar dos filósofos deve proteger contra a possibilidade de que um dos filósofos morra de fome. Uma solução que impede deadlock não necessariamente elimina a possibilidade de starvation. Obviamente, essa solução serializa o acesso aos palitos, e por isso tem baixo desempenho. Outra solução consiste em colocar um saleiro hipotético sobre a mesa. Quando um filósofo deseja comer, ele deve pegar o saleiro antes de obter os palitos. Assim que tiver ambos os palitos, ele devolve o saleiro à mesa e pode comer. Mas calma aí, você já ouviu falar de transação indivisível? É uma coleção de operações que executa uma operação lógica de forma indivisível. Então imagine que você está comprando algo, e na hora da transição do seu dinheiro da sua conta para a conta da loja, o banco retira o valor da compra da sua conta e a energia cai. Como você saberá para onde seu dinheiro foi? Por isso, transações indivisíveis são necessárias, garantindo a consistência dos dados. Nelas, ou a função lógica é executada completamente ou não é executada. Uma maneira de implementar é usando a exclusão mútua, porém só funcionaria para 2 agências, não ajudaria em caso de queda de energia e poderia travar muito mais recursos do que o necessário. Existem outras conhecidas formas de implementar: a recuperação baseada em log, os pontos de verificação e as transações indivisíveis simultâneas. Ficou curioso? Dá uma olhada na explicação mais detalhada nesse link. Mas fica tranquilo, esse link estará na descrição do vídeo. Agora que você aprendeu tudo isso, como é que é na vida real? Os sistemas operacionais oferecem suporte para o sincronismo. Por exemplo, Windows, Linux e Solaris fornecem mecanismos como semáforos, mutex locks, spin locks e variáveis condicionais para controlar o acesso de dados compartilhados. O API pthreads oferece suporte tanto para mutex locks e semáforos, como também para variáveis condicionais. Várias abordagens alternativas focam no sincronismo para sistemas multicore. Uma delas usa a memória transacional, que pode endereçar problemas de sincronismo usando técnicas de software ou hardware. Outra abordagem utiliza as extensões de compilador oferecidas pela OpenMP. E, por fim, linguagens de programação funcionais endereçam problemas de sincronismo desabilitando a mutabilidade. Essa aula foi baseada, em sua maioria, nos livros Conceito de Sistemas Operacionais, de Zilberschatz, e Sistemas Operacionais, Conceitos e Mecanismos, do professor Dr. Carlos Maciero. Na descrição do vídeo você encontrará a referência para o livro de Zilberschatz, um link para acessar o livro do professor Maciero e outros que serviram para suporte dessa aula. Além disso, também colocamos um rápido questionário para você testar seus conhecimentos. Arrasem!